Boa noite, deputado. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você e com quem acompanha o Antagonista. Muito bem. Deputado, o senhor é candidato ao Senado e nós vimos na semana passada aí uma sabotagem, um boicote à sua candidatura por parte do seu próprio partido, por parte do PT, que estava na mesma aliança, que haveria aí uma intenção de se apoiar a candidatura do André Ceciliano, que está em quinto nas pesquisas de intenção de voto. E o senhor está ali na liderança, dividindo a liderança ali com o Romário, segundo os institutos de pesquisa divulgaram recentemente. O senhor ficou frustrado? Como é que o senhor se sente sendo preterido por uma decisão de caciques partidários que desconsideram o voto popular, que desconsideram a intenção do eleitor? O eleitor quer votar no senhor, o senhor tem lá seus 17%, e de repente esse eleitor é privado de ter a sua candidatura ou de ter as condições para que ela seja viabilizada. Por favor. Bom, primeiro, Cláudio, eu quero agradecer aí a você a oportunidade da entrevista, dessa conversa. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que essa pressão externa que foi feita sobre o PSB para que o PSB retirasse a minha candidatura, no meu entendimento, é uma pressão indevida e que, felizmente, não surtiu o efeito desejado, no sentido de que a minha candidatura fosse retirada. Eu fui escolhido por unanimidade na convenção do meu partido aqui no Estado, todos os convencionais votaram a favor da minha candidatura ao Senado, e nós temos o apoio de 3 outros partidos que muito me honram também, o apoio do PSOL, da Rede e do Cidadania. Então, essa candidatura é uma candidatura de 4 partidos, não é um projeto pessoal, não é uma vaidade, é um projeto de 4 partidos para recuperar uma das vagas do Senado para o campo democrático, já que hoje as 3 vagas do Senado do Rio de Janeiro são ocupadas por bolsonaristas. Isso também vem sendo demonstrado no desejo dos eleitores, como você bem disse, não é? Quer dizer, o fato de estar na liderança da última pesquisa registrada e divulgada, com 17% à frente de Romário, que está com 16% nessa pesquisa, é um outro sinal também de que o Rio de Janeiro quer ter uma alternativa. E eu não acho justo, não acho correto, não comigo, porque, infelizmente, nesse mundo da política, essas pressões não são raras, mesmo que indevidas, mas eu acho injusto com o eleitor querer privá-lo, querer impedi-lo de escolher o seu candidato ao Senado. E as pesquisas de opinião estão me colocando na liderança. Então, por tudo isso, eu decidi manter, e também por responsabilidade, né, por bom senso, porque eu acho que não faz sentido a gente desistir de recuperar uma vaga do Senado para o campo dos democratas, tendo um adversário tão difícil quanto o Romário, que não será um adversário fácil de ser batido. Está faltando democracia interna aí, né, pelo visto. Mas no PSB vale a decisão estadual, como o presidente Carlos Siqueira sempre disse, tem sido muito correto comigo, em todos os momentos ele reafirmou que respeitaria a decisão do diretório estadual, houve muita pressão sobre ele também, e ele sempre foi muito correto, muito justo, muito firme na defesa do PSB, da autonomia do PSB, já que nós decidimos não entrar em nenhuma federação, decidimos nos manter como um partido autônomo que escolhe os seus candidatos, e também na defesa do estatuto partidário, que não permitiria uma intervenção nesse sentido para tirar um candidato escolhido pelo próprio partido no Estado. Uma das decisões que a gente noticiou, não sei se ela foi reconsiderada, foi a de a sua candidatura não receber recursos do fundo eleitoral. Essa decisão está mantida? Caso ela esteja mantida, eu pergunto 2 coisas. Uma, o que o senhor vai fazer para financiar a sua campanha? Me parece que o senhor lançou aí uma vaquinha online, uma coisa assim, se isso será suficiente. E outra, que eu acho que ela é mais ampla e mais profunda e serve como pano de fundo de toda a discussão eleitoral hoje, que é o poder dos caciques partidários na definição de quem deve ser eleito, de quem deve receber recurso, se não está faltando uma regulamentação mais precisa e mais democrática do próprio fundo eleitoral. Olha, Cláudio, em primeiro lugar, eu recebi uma sinalização na semana passada de que, de fato, havia esse risco, não é? Havia essa intenção de se suspender o repasse de recursos para a minha campanha, diante dessa pressão externa que estava sendo feita sobre o PSB. Eu recebi esse sinal e isso não mudou minha decisão.
porque eu não tomo uma decisão dessa gravidade em função de recursos ou de dinheiro, eu tomo as decisões que eu tomo na minha vida, eu tomo em função daquilo que eu considero correto, daquilo que eu considero que é o meu dever cumprir, e eu considero que o meu dever a ser cumprido nessa eleição é oferecer uma alternativa democrática para os eleitores do Rio de Janeiro, para o Senado. E todas as dificuldades que surgirem, eu vou enfrentar, e, se Deus quiser, vou superar todas, até conquistar essa vitória, com o apoio da maioria do eleitorado do Rio de Janeiro. Essa é a minha esperança. Para não depender disso, ou para não aguardar que essa posição seja revista, que é o que eu espero que aconteça, e, sinceramente, eu acredito que o meu partido não vai levar adiante essa pressão que está sendo feita sobre ele, não vai aceitar essa pressão ao fim e ao cabo, mas, para não ficar paralisado diante desse risco, eu decidi lançar essa campanha de financiamento coletivo, que está indo muito bem. Nós estabelecemos uma meta que deveria ser cumprida até a segunda-feira, dia 15 de agosto, portanto, daqui a uma semana exata. Lançamos na sexta-feira, em 2 dias, praticamente 2 dias, nós alcançamos cerca de 60% da meta. Um pouquinho mais de 2 dias, cerca de 60% da meta. Então, a arrecadação está superando as nossas expectativas, e eu acho que ela é um retrato de uma indignação que está tomando conta da sociedade fluminense, dos eleitores do Rio de Janeiro, que não aceitam que se queira impor aos eleitores uma decisão, um veto ao nome que os eleitores querem escolher. Quer dizer, não é razoável, não é honesto, não é correto que se faça isso, né? Em relação à questão da legitimação, ou melhor, da legislação, de regras sobre a distribuição desse recurso, esse é um debate que pode e deve ser feito, mas eu acredito que, no fim, o próprio PSB, independente de qualquer regra externa, vai chegar à conclusão de que não é bom, que não é justo, que não é correto retirar os recursos da nossa campanha, apenas porque nós decidimos cumprir aquilo que foi o desejo unânime da nossa convenção do PSB aqui no Estado, aquilo que é o desejo de 3 outros partidos que estão nos apoiando, e aquilo que é o desejo do maior grupo, digamos assim, de eleitores fluminenses agregados em torno de uma candidatura. Por tudo isso, eu acho que, independente de regra, eu, sinceramente, tenho esperança de que seja revista. Agora, para não ficar paralisado, fomos para o financiamento coletivo. A gente está muito animado, muito agradecido e muito feliz com essa reação da sociedade fluminense a algo que a gente considera injusto. O seu caso se assemelha a diversos outros que se espalham pelo país. Agora mesmo tivemos a rejeição da candidatura do Regufe ao governo do Distrito Federal pelo Partido União Brasil, ele que vinha também com bom desempenho nas pesquisas, e em função de um acordo partidário da União com o Ibanez, fechou com o Ibanez, ele teve a sua candidatura retirada. Semelhante também ao que aconteceu com o próprio Sérgio Moro no Podemos, que tinha lá 8%, 9% das intenções de voto, e perdeu o suporte interno do partido, acabou desistindo, também recorreu à União Brasil, enfim, agora está lá disputando o Senado pelo Paraná. Mais uma vez, o senhor acha que é muito poder hoje nas mãos dos caciques partidários? O senhor não acha que é necessária e urgente uma reforma política? O eleitor parece que virou um mero chancelador da vontade desses caciques, que apresentam os candidatos. Olha, vocês vão votar nesses aqui, né? Ele falou assim, não, mas eu queria votar no Molon. Não, o Molon está fora, vou votar nesse aqui. E aí o eleitor fica nessa posição de mero chancelador de negociações, muitas vezes feitas aí a portas fechadas. Não, Cláudio, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse tema da reforma política é um tema recorrente, porque o sistema precisa ir sendo aperfeiçoado. Eu acho que a gente deu alguns passos importantes nos últimos anos, como, por exemplo, o fim das coligações para eleições proporcionais. Eu acho que isso foi um avanço importante. Foi feito numa das reformas políticas que fizemos recentemente no Congresso Nacional. O estabelecimento de uma cláusula de desempenho para os partidos políticos acessarem tempo de TV e recursos eleitorais. Me parece também uma medida correta. Agora, há outras que ainda não foram feitas. Por exemplo, nessa questão de candidaturas, eu acho que há aqui um desencontro entre o prazo de filiação partidária e a decisão que o partido toma de quem vai apoiar ou de quem vai lançar. Porque, repare, as pessoas que permaneceram num determinado partido, e eu não estou falando de mim, esse não é o meu caso, não é?
mas acreditando que o partido lhes daria legenda para disputar uma certa eleição. Ficam no partido confiando nesse compromisso. Depois o partido toma uma decisão diferente, a pessoa não tem o que fazer mais, porque não há prazo para trocar de partido. Eu acho que isso não é bom, porque retira o direito de alguém disputar por um partido uma determinada eleição. Então, eu acho que uma das coisas que talvez tenha que ser adequada, tenha que ser corrigida na legislação eleitoral, é mudanças nos prazos, para que a pessoa, diante de uma decisão dessa, de um partido que se comprometeu a lançar um candidato e depois muda de ideia, a pessoa possa, de fato, concorrer por outro partido. Eu fiquei muito chocado com o que aconteceu com o senador Regufe, né, que é um excelente parlamentar, é uma pessoa por quem eu tenho grande admiração, amizade, acompanhei esse drama, inclusive falei com ele no dia que isso tinha ocorrido, e achei muito grave o que foi feito com ele, porque ele foi para esse partido com o compromisso de ser candidato e, na última hora, teve o seu tapete puxado. Não aconteceu comigo no PSB, o PSB respeitou a decisão da convenção, por mais que pressões externas indevidas estejam caindo sobre o partido resistiu e não tentou me remover. Há essa pressão pela retirada de recursos, mas, além de lançar o financiamento coletivo, eu ainda vou trabalhar internamente para que isso seja revisto, porque seria um erro que o PSB cometeria, que não pode cometer a pedido, seja lá de que partido for. Né? Isso é uma aceitação de uma ingerência externa no nosso partido que não cai bem. O senhor pode nominar essa ingerência externa? Quem são os atores políticos? Há uma pressão do PT sobre o PSB para que isso seja feito. Isso não é nenhum segredo, foi feito pelas páginas dos jornais, foi inclusive celebrada essa possibilidade por dirigentes do PT. Então, infelizmente, é uma pressão que o PT está fazendo porque desejaria me ver retirar a candidatura para que o seu candidato seguisse como único candidato do campo progressista, digamos assim. E eu não concordo com isso, não acho correto, é uma pressão errada, isso não se faz, né? Quer dizer, a gente deve respeitar a autonomia dos outros partidos. Eu acho que o PT tem todo o direito de lançar o seu candidato ao Senado, se não deseja, nesse momento, me apoiar, não tenho nenhum reparo a fazer sobre isso, não posso obrigá-los a me apoiar, mas também acho que é preciso que eles reconheçam a legitimidade do PSB de lançar a nossa candidatura, que é líder nas pesquisas e tem o apoio de 3 outros partidos. O PT, infelizmente, tem essa postura, ele tenta submeter todas as outras legendas no campo da esquerda, o que impede, inclusive, que surjam novas lideranças no plano nacional até, né? Fica realmente uma escassez aí de lideranças no campo progressista. Houve uma menção a um acordo entre o PT e o PSB em função da retirada aí, e do apoio ao André Ceciliano. O senhor disse que não sabia desse acordo, só para a gente deixar esclarecido aqui. Exatamente isso, Cláudio. É muito bom você tocar nesse assunto. Eu nunca fiz, nunca participei e nunca autorizei qualquer acordo com o PT que passasse pela cessão da vaga do Senado para o PT. Nunca participei disso, não fiz esse acordo, não presenciei esse acordo, não autorizei esse acordo. Portanto, esse acordo, se algum dia ele existiu, e até hoje eu não vi qual foi o dia, a hora e o encontro em que isso foi combinado com o PT, até hoje isso não veio a público. Se isso foi feito, não foi feito nem por mim e nem pelo presidente nacional do partido, Dr. Carlos Siqueira, que também me autorizou a publicamente deixar claro que isso jamais contou com qualquer participação dele. Então, não houve esse acordo da direção do PSB com a direção do PT que passasse pela cessão da vaga do Senado para o PT aqui no Rio de Janeiro. Eu posso destacar a ironia de toda essa situação, né? Há meses atrás, o próprio Cláudio Castro, governador, candidato à reeleição, falava da chapa perfeita, da chapa dos sonhos dele, que tinha o André Ceciliano, petista André Ceciliano, como integrante, como candidato ao Senado. É muito difícil para o eleitor fluminense e para o eleitor brasileiro, de uma forma geral, compreender esse palanque que está sendo montado, que foi montado, do PT apoiando o Marcelo Freixo ao governo, com o apoio também do César Maia, enfim. Dá para se falar efetivamente em campos opostos, muitas vezes fica parecendo que é só retórica, deputado. Pois é, da minha parte, dá para falar de campos opostos, sim, Cláudio. Eu sou oposição ao governador Cláudio Castro.
eu vou fazer campanha para que o governador Cláudio Castro seja derrotado. Eu vou fazer campanha para o deputado Marcelo Freixo, que é o candidato do PSB ao governo do Estado. Eu não vou ter um pé em cada canoa. Eu sou contra os bolsonaristas. O bolsonarismo, no meu entendimento, é uma força que deve ser derrotada nessas eleições para o bem da democracia brasileira. Isso significa derrotar Bolsonaro em nível nacional, como presidente da República, e por isso eu apoio o Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é o meu candidato, em quem eu vou votar. Eu vou votar em Marcelo Freixo para o governo do Estado, para derrotar Cláudio Castro, e eu quero derrotar Romário, que é o candidato do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Eu acho que essa sua pergunta é boa, porque ela mostra que é preciso, no campo da política, em especial numa eleição como essa, tão decisiva para o futuro da democracia brasileira, ter posições claras, nítidas. Eu sou candidato contra o bolsonarismo para disputar o Senado. E os meus candidatos para o governo do Estado e para a presidência da República são os adversários dos candidatos bolsonaristas. Eu tenho clareza, eu sei de que lado estou e com quem estou. Perfeito. Bom, o senhor está disputando o Senado. Por favor, esclareça ao eleitor por quê. O senhor hoje tem um papel de destaque na oposição, como líder da oposição, na Câmara dos Deputados, vem fazendo um mandato de destaque no seu campo político, mas agora resolve disputar o Senado. Por quê? Pelo seguinte, Cláudio, eu fui 2 vezes deputado estadual, aqui na Alerj. Né? E quando eu cheguei no segundo mandato, eu entendi que a minha missão ali na Alerj estava cumprida. Eu teria uma reeleição garantida para deputado estadual, mais um mandato, mas eu entendi que eu deveria correr o risco de disputar uma eleição para deputado federal, porque a minha missão poderia ser melhor cumprida, eu poderia fazer mais pelo Rio de Janeiro se eu fosse eleito como deputado federal. E fui eleito deputado federal, cresci na Câmara, você generosamente aponta o meu trabalho como um trabalho de destaque. Eu já exerci 2 vezes a liderança da oposição na Câmara, fui líder do meu partido. Chegou um determinado momento que para mim ficou claro que por mais que eu tivesse uma reeleição garantida para deputado federal, se eu fosse disputar novamente para deputado federal, eu entendi que para poder fazer mais pelo Rio de Janeiro, fazia sentido dar mais um passo e disputar uma cadeira no Senado. Veja, Cláudio, os senadores do Rio de Janeiro, onde estavam eles quando estava sendo feita a importantíssima CPI da Covid no Senado? Nenhum deles apareceu por lá. Ou melhor, um único apareceu, o filho do presidente da República, o Flávio Bolsonaro, que apareceu para atrapalhar os trabalhos da CPI. Os outros 2 estavam ausentes, não foram lá defender a vida dos brasileiros, a compra da vacina, ou lutar contra qualquer má gestão do Ministério da Saúde. Onde estavam os senadores do Rio de Janeiro quando se falava em apurar as denúncias de corrupção na educação? Se esconderam para não apoiar a CPI da educação. Onde estavam os senadores do Rio de Janeiro quando o presidente ameaçava e continua ameaçando a democracia com golpes? Se calam. Ao contrário, colocam em risco a democracia brasileira se associando ao presidente. Não é razoável que o Rio de Janeiro continue assim. É preciso retomar uma dessas cadeiras. Eu não digo nem para o campo progressista, eu digo para o campo democrático. Eu acho que a gente tem que ser amplo nessa eleição, porque aqui está em jogo salvar a democracia e derrotar quem ameaça a democracia. Não é? Então, essa é a minha tarefa, essa é a minha missão. Eu considero isso uma missão de defender o Rio de Janeiro no Senado, de representar o Rio de Janeiro no Senado. Rio de Janeiro que já teve Darcy Ribeiro como senador, que já teve Arthur da Távola como senador, hoje em dia tem uma péssima representação, isso não é justo com o Rio. Então, eu quero defender o Rio de Janeiro, trazer recursos para o Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, defender a democracia em nome do Rio de Janeiro no Senado, que não está sendo feito e não será feito se Romário for reeleito. É ele o meu adversário, eu tenho clareza disso. Eu não estou disputando a eleição contra os outros, a minha disputa será contra Romário, e é nisso que eu estou apostando, na capacidade de derrotá-lo para representar bem o Rio de Janeiro no Senado. Muito bem. Deputado, só para encerrar, o senhor citou muito, enfatizou muito essa questão da sua candidatura em defesa da democracia e alinhado a uma série de outras candidaturas que também estariam todas nesse campo democrático. Às vezes a gente fica se questionando por que parte deste campo democrático, tentativa de regulação da imprensa, por exemplo, né? Por que parte desse campo democrático apoio a regimes ditatoriais, né, como em Cuba, como na Venezuela? Como é que o senhor se posiciona sobre essas questões?
Com muita clareza, Cláudio. Eu acho que esses valores, o valor da liberdade de imprensa, o valor da democracia, eles devem ser defendidos em relação a quaisquer países, em relação a quaisquer lutas, em relação a quaisquer bandeiras. Para citar dois exemplos, primeiro, eu fiz um ato em defesa da liberdade de imprensa e eu me posiciono contrariamente à tentativa de regulação da imprensa. Eu acho que é um equívoco apostar nesse caminho. Eu acho que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa são conquistas muito importantes e que não podem ser colocadas em risco. E, por fim, como secretário de Relações Internacionais do PSB, nós aprovamos uma decisão, há pouco tempo atrás, pouco mais de 2 anos atrás, de sair do Foro de São Paulo, exatamente por conta do relatório da relatora para direitos humanos da ONU, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, insuspeita por aquilo que ela descreveu que estava ocorrendo na Venezuela naquele momento. A partir desse relatório, nós decidimos deixar de participar como partido do Foro de São Paulo, porque nós não transigimos com qualquer violação dos direitos fundamentais e defendemos a todo custo a democracia. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Boa sorte na campanha. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado pela oportunidade. Permaneço à disposição para novas conversas. Obrigado a todos que nos acompanharam.